Alugamos uma casa abandonada em Saquarema e hoje ela é o nosso lar. E como a previsão do tempo prometeu chuva para hoje, decidimos cuidar de algo que não dependa do bom tempo para concluir o serviço. Para não ter que trabalhar sob pressão, como aconteceu ontem. Então, o item escolhido para ser o foco principal de hoje foi a porta da garagem. Vamos tentar reaproveitar tudo da antiga porta, que estava desmontada e largada no terreno quando viemos para a Casa das Corgas. Então vamos trocar as dobradiças quebradas e restaurar o que for preciso para não precisar trocar mais nada. E enquanto o Sandal e os meninos cuidavam disso, eu resolvi desfazer algumas das caixas da mudança para localizar mais itens do meu ateliê. Mais especificamente, os materiais dos meus painéis. Na última casa em que moramos, eu tinha meu ateliê, mas não cheguei a instalar os painéis perfurados, pois não tinha espaço na parede para isso. Então, muitas das coisas que faziam parte dele acabaram se dispersando. Então, tinha um pouco em cada caixa. E também, muitos dos materiais precisam ser renovados, pois já estão desfalcados. Mas vou tentar reunir o maior número possível de itens para poder mostrar como ficam os painéis já com tudo em seu lugar. Vou aproveitar também para explicar como eu fiz os painéis, pois bastante gente tem me perguntado. Eles são fixados na parede por 3 dobradiças, e vocês já vão entender o motivo. Para a base do painel, eu fiz uma moldura de pinos, onde fixei a chapa de Eucatex perfurada. E para acabamento, fiz uma moldura também por cima da chapa. E para que fique tudo bem fixo, usei 2 cantoneiras como travas. E para fixar os meus materiais de artesanato, eu uso diferentes tipos de suportes, como elásticos, arames e ganchos próprios para esse tipo de painel. Gosto de separar os diferentes tipos de lápis e canetas em estojos transparentes, para ficar mais fácil de localizar cada um. E uso elásticos para costurar os estojos no painel. E as canetas especiais, eu também uso o mesmo esquema de elásticos para fixar uma a uma. Para pendurar o escrito Love, usei apenas um ganchinho de arame. E outra coisa que é muito útil no meu painel são cestinhas de plástico, que cortadas ao meio ficam perfeitas para guardar itens pequenos. E para fixar essas, eu usei presilhas de nylon, mas que podem ser substituídas por arame ou até barbantes. Basta usar as furações para costurá-las ao painel. Na verdade, o que importa é usar a criatividade. Esses suportes eu fui adaptando conforme a minha necessidade, mas dependendo no que for usado, o modo de fixar pode ser substituído. Para deixar sempre minha régua em seu lugar, fiz ganchos de arame. E para criar uma mini prateleira, usei como suporte ganchos prontos, que são facilmente encontrados para compra em lojas online. E conforme fui localizando meus materiais, já fui organizando cada um em seu lugar. E nem acredito que as minhas coisas estão tomando forma. Eu sou a louca da papelaria. Desde pequena, sempre fui viciada em material escolar. E isso foi o que despertou em mim o amor pelo artesanato. Afinal, para poder comprar os materiais, eu precisava achar uma utilidade para eles. E hoje, o que faz toda a diferença para mim é ter tudo à mostra, ou pelo menos em locais de fácil acesso. Isso faz com que a criatividade sempre seja renovada, pois não tem coisa mais chata do que querer criar algo novo, saber que você tem tudo o que precisa para fazer, mas ter que revirar caixas e mais caixas até encontrar os materiais. Isso faz com que muitos projetos não saiam do papel. Então, para trabalhar com artesanato, é essencial ter um cantinho destinado só para isso, onde cada coisa tem o seu lugar e onde, dentro de uma bagunça organizada, a gente consiga se encontrar e ter a liberdade de criar. Foi assim que eu criei os meus painéis, minhas bancadas, meus armários improvisados. Foi assim que um porta-temperos virou um porta-pincéis. E um copo de uma turnê do Guns N' Roses virou um estojo de canetas. Então, eu quis mostrar como montei meu ateliê, não para ensinar vocês a fazerem igual, mas para mostrar que as coisas podem ser ressignificadas. Um porta-temperos não precisa ser um porta-temperos para sempre. E um caixote de feira não precisa ser só uma caixa. Então não deixem de usar a criatividade. Exercitem a criatividade, pois é muito bom olhar para uma coisa e saber que foi você quem idealizou e fez. E aqui ainda preciso de muitas horas para concluir. Então outro dia eu volto para mostrar como ficou. E sobre a porta? Bom, confesso que todos por aqui acharam que seria mais fácil. Mas pensando bem, era de se esperar que uma porta com tantos anos de uso causasse alguns transtornos ao ser reaproveitada.
Entre alguns parafusos quebrados, madeiras lascadas e trincos emperrados, até que ocorreu tudo bem. O que estava nos preocupando mais era que as portas são pesadas e estávamos com medo que as dobradiças comuns não suportassem o peso, pois são portas duplas, o que dificulta mais a instalação. Mas depois de tantas portas instaladas na casa, Sondal e sua equipe já estavam preparados para esse desafio e tiraram de letra todos os imprevistos durante a instalação. E depois de algumas horas, a porta já estava no lugar e funcionando quase que perfeitamente. Então eles fizeram mais alguns ajustes, recortes e adaptações. E no fim da tarde, eu tinha uma porta. Agora você tem a porta, patroa. Tá meio torta, mas tá funcionando. Então, muito obrigada, Sondal e meninos. Vocês superaram as minhas expectativas. E agora ficamos por aqui. Boa noite a todos e até amanhã!